apóstolo Paulo. As últimas palavras do apóstolo Paulo está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 6, 7 e 8. Ele diz lá: eu já estou sendo entregue por libação. Quando ele diz isso, ele não está na sala de estar deitado num sofá. Ele está dentro de uma prisão úmida e fria em Roma, prisão, porque a primeira prisão de Paulo foi uma prisão domiciliar no ano de 61 depois de Cristo. Quando ele vai para a prisão, tem 25 anos depois que Jesus subiu. Nessa prisão úmida e fria, antes de ir para essa prisão úmida e fria, ele vai para uma prisão domiciliar, irmão Carlos. Essa prisão domiciliar, quem jogou ele lá nessa prisão domiciliar foram os próprios judeus, foram os seus próprios irmãos, porque aquele que perseguia, agora era perseguido. O perseguidor passou a ser perseguido, era Paulo. Ou seja, os judeus que ele perseguia agora estavam perseguindo ele. E por ele levantar o tema da graça, muitos judeus não entendiam. O que esse aventureiro está falando aí? Né? E aí, prisão domiciliar. Ele ficou 1 ano nessa prisão domiciliar, em casa. Mas de casa o homem não sossegava. Enviava cartas. Não dava para ir, a carta ia. Quem estava conversando, a carta ia. Ele não podia, mandava um zap. Se fosse eu, mandava um zap, ligava. Mandava ver. Não, o trabalho continuava, a obra continuava. Ele sofria, mas a obra não sofria. Olha só que coisa interessante. Para ele não importava viver ou morrer. Para Paulo e outros apóstolos verdadeiros, homens e mulheres de Deus, para eles não importava viver ou morrer. O que importava para eles era a mensagem chegar. Era a missão que eles tinham se cumprir. Essa era a maior preocupação deles. Passar por essa terra e cumprir aquilo que estava proposto para eles, a missão. A maior derrota desses homens e mulheres de Deus era passar por aqui e viver como se Deus não existisse. Essa era a maior preocupação deles. Eles queriam ser úteis, eles queriam ser usados por Deus no volume máximo. E aí, mesmo numa prisão domiciliar, Paulo consegue resolver problemas, consegue atender. Aí depois ele vai ser solto. Aí no ano 63, ele vai para essa prisão de onde ele nunca mais vai sair. De onde ele vai sair morto. Não sai vivo, sai morto de lá. Que é a prisão úmida e fria em Roma. No ano 64, ele vai ser decapitado. Mas antes de ser decapitado, Paulo escreve a última carta dele, da vida dele, que é a carta para Timóteo, que é o substituto de Paulo. É Timóteo que vai substituir Paulo. Olha só, substituir Paulo, né, não é uma tarefa muito fácil. Como estava falando com o Flávio, né, ele tinha várias igrejas para administrar e Timóteo ia abraçar essa missão. Era o próximo pastor. Só que Timóteo já vinha sido preparado por Deus desde a sua meninice. A Bíblia diz que ele foi educado, a mãe dele foi educada pela avó dele, Lloyd. Eunice, que era a mãe de Timóteo, educou Timóteo. Mesmo Timóteo sendo filho de pai grego, provavelmente não cristão, a mãe dele era cristã e ensinou os valores de Deus para ele. Por isso que Paulo falou: as santas escrituras, Timóteo, que você conhece desde a sua meninice, a fé que primeiro habitou na sua avó Lloyd, passou para sua mãe Eunice. Aí Paulo diz: eu tenho certeza que essa fé também habita em você. Passando o bastão para ele, na corrida de bastão.